muito bom encontrar você aqui em mais um Papo de Discípulo, ou Papo de Discípula desta vez. Um programa voltado a edificar sua fé com base na Palavra de Deus. Hoje vamos refletir um pouco sobre o tema sobrevivendo na neblina. Você já esteve no meio de uma neblina? Daquelas que vem de repente no meio da estrada e você tem que reduzir ao máximo a velocidade para não sofrer um acidente? Pois é sobre isso que vamos falar. A palavra de hoje tem como base o texto que está no Salmo 30, versículo 5, segunda parte. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero começar lembrando de um episódio que aconteceu em agosto de 2013. Um instrutor de parapente, que é uma modalidade de voo livre parecido com um paraquedas, saltou com um aluno no Rio de Janeiro e foi parar no meio de uma nuvem. O que seria um passeio com belas paisagens se transformou num pesadelo, pois eles não enxergavam mais nada. Ficou tudo gravado na câmera que o instrutor levava. Ele, desesperado, pediu a Deus que mostrasse o caminho, e Deus realmente mostrou. Pouco depois, pousaram a salvo num campo a 5 quilômetros do lugar em que originalmente deveriam pousar, mas sãos e salvos. Já parou para pensar que, mesmo estando em terra firme, uma situação parecida pode acontecer conosco? Circunstâncias na nossa vida podem nos levar, de repente, ao meio de uma névoa, onde não enxergamos mais nada e pensamos: estou perdido, vou desmoronar, vou cair, o que vai ser de mim? Pode ser uma enfermidade terrível, pode ser uma perda difícil demais de lidar, como a casa própria tão sonhada, a perda do emprego, ou algo ainda mais terrível, como a perda de alguém muito querido. Pode ser o envolvimento do filho com drogas ou outros vícios, a perda do cônjuge por traição, ou uma crise conjugal que leva à separação. Enfim, são situações terríveis que podemos enfrentar ou estar enfrentando. Na nossa vida se instala uma névoa e não conseguimos enxergar como sairemos desse período, dessa noite escura. No salmo que nós lemos, Davi escreve que o choro pode durar uma noite. Essa noite não é literal, significa um período. Podem ser dias, meses ou anos. Nesse período de neblina, de tanto chorar e lamentar, podemos perder de vista algumas verdades espirituais imutáveis, as quais nós precisamos nos lembrar para não sucumbir de vez. Podemos questionar o motivo de passarmos pelo sofrimento se não o merecemos. Devemos nos lembrar de Jó, que perdeu filhos, dinheiro, saúde, tudo ao mesmo tempo. Ele passou por uma neblina terrível, sem enxergar nada, sem haver cometido pecado, mas continuou confiando no Senhor. O rabino Abraham Heschel escreveu: uma fé como a de Jó não pode ser sacudida, porquanto é o resultado de ter sido sacudida. Meu querido, minha querida, conhecemos melhor a Deus quando passamos pela noite e experimentamos o seu favor ali, não apenas quando conquistamos a bênção desejada. Também podemos, nesse período de neblina, questionar o amor de Deus. Se Deus me ama, por que Ele permitiu isso comigo? Por que parece estar calado? Deus não está calado, impassível, insensível à nossa dor. Somos nós que, de tão angustiados, tão ansiosos, não conseguimos nos acalmar para ouvi-lo, para vê-lo, talvez em pequenas coisas, talvez em grandes coisas. Pense por um instante na cruz. Como Deus, que enviou seu filho, seu único filho, para morrer por você, te abandonaria por um único instante? Como ele se esqueceria de você, se ele demonstrou por você a maior expressão de amor de todos os tempos, oferecendo seu filho? Como ele deixaria de te amar? Impossível. Em 1 João 4,19 está registrado nossa certeza. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou antes que viéssemos ao mundo, amou antes que o conhecêssemos, amou antes que fizéssemos nossa opção por ele, amou antes de saber se o serviríamos ou não, e amou porque nos ama e ponto final. Na neblina, podemos também experimentar uma crise de fé e pensar: de que adianta ter fé em Deus? Será que ele vai realmente me tirar daqui?
O escritor Philip Yancey diz que se temos uma fé infantil em Deus, só confiamos nele quando tudo vai bem. Nesse caso, na neblina da noite, podemos nos afastar de Deus irremediavelmente, por não entender que Ele continua cuidando de nós, mesmo na adversidade. Por outro lado, diz Yancey, Deus espera de nós a fé que podemos traduzir como fidelidade. Essa fé se mantém a qualquer preço, afinal, Deus sempre reina e jamais nos abandona, não importam as aparências. Seu poder não depende das circunstâncias, pelo contrário, está acima das circunstâncias. Você não está à mercê da sorte na neblina, não, mas está sob os cuidados de Deus. Sim, Deus reina. Ele não te abandonou. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele é soberano sobre tudo e todos, e no momento em que Ele determinar, esta névoa vai passar. Mas lembre-se que, enquanto isso, Ele está conduzindo você. Se você se imaginar atravessando uma ponte precária, daquelas cenas que a gente vê nos filmes, Deus, Ele não está lá do outro lado, nos dando as coordenadas para atravessar. Não. Deus está conosco, atravessando essa ponte precária, nos ensinando a dar mais um passo, segurando a nossa mão, segurando os nossos pés para que não caiam, caminhando conosco nesta noite até que a manhã da alegria chegue. E ela vai chegar, na minha vida, na sua vida, porque é a palavra de Deus que nos assegura essa certeza. Deus não é um instrutor de voo às cegas, mas o bom piloto que tem poder e domínio sobre sua vida. Por mais difícil que seja a situação, por mais espessa que seja a neblina, por mais longa que esteja durando a prova, por mais que esteja doendo, lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu queria agora orar com você. Pai amado, Deus de graça, Senhor, o Senhor sabe cada pessoa que ouviu a Tua palavra e o Senhor sabe para quem é esta palavra. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor ajude esta pessoa, Pai. Anima, Senhor, faça enxergar que ela não está sozinha nesta neblina, nesta noite, mas que o Senhor a está conduzindo com teu amor, com a tua graça, com teu poder. E vai chegar, ó Pai, a manhã da alegria. Mas sustenta o teu filho em cada passo, em cada momento, em cada circunstância em que ele pensa, não vou mais suportar. Espírito Santo, manifesta-te na vida de cada um dos teus filhos, que ouviu a tua palavra e que precisa se alimentar dela. Em nome de Jesus eu oro. Amém.